Vamos lá, galera, vamos cair direto aqui para as dicas, né? Vamos estar falando de alavancagem, entendeu? Se você está sofrendo aí na alavancagem, muitas vezes é por causa da alavancagem, né? Se você está sofrendo no mercado, muitas vezes é por causa da alavancagem. Por quê? A alavancagem, ela nos dá uma possibilidade de ganhos muito grandes, né? Você põe 1.000 e está operando 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, né? Dependendo do nível da alavancagem que você tem. Porém, isso é legal para ganhar, mas para perder também você perde proporcional a isso. Isso é importante você estar ligado, né? Que é entender que a alavancagem, ela tem dois lados da moeda. Muitas vezes o pessoal só mostra um lado, mas não, tem os dois lados. E compartilhando com vocês aqui, muitos e muitos mentorados meus, o que acontece? Estão operando mais alavancados do que realmente aguentam. E aí, simplesmente, depois de um estudo, né? Simplesmente, é simples depois que a gente fala, né? Mas depois de estudar muita coisa, eu pego, vejo o resultado, trabalho em cima daquele mentorado, e aí, muitas vezes, diminuindo a alavancagem gera muito mais resultado. Muito mais resultado. Um pequeno ajuste que realmente põe um exponencial gigantesco de resultado. Então fique atento, se você está sofrendo aí no mercado, pode ser que realmente uma redução de alavancagem faça com que seu mindset diminua, se você fique mais focado, você para de fazer besteira segundo o seu próprio sistema de trading, tá? Acredita nisso, vai dar uma olhada na sua alavancagem, certo? Já está operando alavancado aqui na ActiTrades, beleza, tá bem, não, tá um pouquinho mais. Então, olha, usa um lote menor, daqui a pouco é isso que está fazendo a diferença. Outra coisa, sentimento do mercado, né? Follow the flow, né? Como o pessoal diz, siga o fluxo, né? Quem é minha família vai entender porque eu estou rindo, né? Mas é seguir o fluxo, né? Que tem uma coisa importante. Tem várias formas de sentimento do mercado, tá? Várias, cada um faz de um jeito. Eu trouxe muito para o Brasil quando eu voltei. O meu sentimento no mercado não é um indicador, por exemplo, não é simplesmente olhar um índice, um VIX, não é nada disso. Ele é uma leitura de várias correlações juntas, eu olho diversos mercados e trago. E traduzindo para quem está chegando aí, está sofrendo com isso, seria o humor do mercado, né? O sentimento seria o humor do mercado. Isso é muito importante, especialmente para especuladores. Se você está chegando no mercado para especular, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? Ou até no domingo, como a gente tem assinantes emitindo que estão operando no domingo também. Então, o que acontece? A gente tem sentimentos, humor do mercado. Às vezes o mercado está mais pró-risco, às vezes o mercado está menos pró-risco, às vezes o mercado está indeciso. E isso faz toda a diferença na hora de você operar. Isso tem pessoas que utilizam indicadores, né? Fazem, por exemplo, dando tem algumas pessoas que, por exemplo, assim, ó, se você não utiliza, é uma metodologia válida. Você pode pegar o indicador ATR e verificar quanto o ativo já andou, quanto o ativo não andou, e aí você pode fazer algumas inferências, comparações e correlações e pode tentar identificar se o humor do mercado, o sentimento do mercado está para um lado ou está para o outro. Pegou a dica? Isso aí é uma coisa bacana e muita gente acaba apanhando no mercado por causa disso. Outra coisa é dados econômicos, PMI, ou GDP, CPI, o que é isso? Produto Interno Bruto, número de manufatureiros, né? Que aí a gente tem de vários tipos de indicadores que tentam identificar como está a economia. CPI, no caso, é a inflação, Core CPI é a inflação núcleo. Tem vários, se você está já aqui no mercado internacional, você está vendo que quando você opera um país, existem aí também, eu botei a fotinho dos bancos centrais, né? Aumentou a taxa, diminuiu a taxa, como a gente viu semana passada e deu gain, né? Legal. Então, tudo isso é importante você entender, né? E o mais importante para você parar de sofrer no mercado é o seguinte: diferencie o que é uma operação baseada em estrutura, em estratégia, do que de uma operação que é baseada num dado econômico, né? De uma flutuação, de um aumento de volatilidade. São dois tipos de especulação no mercado completamente diferentes. Mas assim, ó, completamente diferente. Então é muito importante você diferenciar, porque pode ser que você tenha um bom sistema para estratégia,
Mas não, a sua estratégia não rola muito bem, não dá gain quando tem divulgação de PIB, de inflação, de índice de compra e tantos outros indicadores, certo? Ou pode ser o contrário, a estratégia para mercados estruturados, né, com estruturas técnicas ou fundamentais, você não é muito bom, porém você manda muito bem quando manda aí a questão da entrada da volatilidade, NFP, que a gente viu semana passada e tudo mais. Então, dê uma olhada porque isso muda o jogo, tá? Pode ser que você tenha uma coisa boa e a outra não tão boa no momento que a gente separa. Quem viu a abertura da semana passada vai entender, tem um registro bacana. Vamos falar um pouquinho dos stops curtíssimos, né? Ou apertados, que é o que eu quis demonstrar com essa imagem aqui. Vamos falar um pouquinho de um tema complexo aqui. Como se estipula stop? Né? Já fiz uma abertura 3 ou 4 semanas atrás sobre isso. Mas como se estipula stop? Existem diversas estratégias para se estipular um stop. Várias mesmo que você pode utilizar, certo? Vou pegar uma. Análise técnica, leitura de preço. Análise técnica, quando você aprende bem, você entende que existem padrões, existem informações, existem regiões aonde existe maior probabilidade de o preço não testar, de você estar protegido, que é o que normalmente a gente usa na análise técnica, esse termo. Mas você já entendeu que visualização, que é claro, é uma região, e aí você estipula o stop. Ele vai depender basicamente da sua estratégia. Porém, se você continuar usando aleatoriamente stop curtíssimo, aí põe um stopzinho aí curtíssimo, com um gain gigante, não é baseado em estratégia, simplesmente porque você viu no YouTube, não testou, sei lá o que, da onde veio essa estratégia, ou veio da sua cabeça, mas não tem teste. Entenda que stops muito curtos para especuladores tendem a não performar bem. Na segunda-feira, lá na segunda-feira, foi muito interessante, comentando um trade com vocês aqui, que eu tomei stop. Tá? O que aconteceu? Todo dia já abriu, falando do mini dólar aqui, tá? O USB BRL na plataforma da Active Trades. Já abriu com uma tendência de alta, já estava o sentimento, tudo mais, certo? E eu tentei especular no mercado com um stopzinho curto, só que o mercado veio e me tirou. E eu tinha acertado o sentimento, tudo mais, só que o stop foi muito agressivo, entrei, né, aquela coisa ali. Depois eu peguei, reverti o prejuízo em lucro, tudo mais, que bom, né? Não é sempre que dá, mas muitas vezes dá. Mas o que eu quero dizer, o stop ficou muito curto, entendeu? Isso acontece. Então, agora, não pode acontecer frequentemente, senão você sempre vai tomando stop e é preju. Por isso que tem que ter uma estratégia. Tentei usar uma estratégia mais agressiva, que usa um stop menor, pum, tomei stop faz parte, quem nunca, né? Só aí quem não opera no mercado não tomou stop. E depois a gente voltou aí no tracking durante a semana, conseguimos recuperar e tudo mais. No próprio dia a gente recuperou. Bom, voltando aqui. Uma outra coisa. Tem uma fala, né? Um ditado popular que se fala que a competência é a mãe da confiança. Eu vou um pouquinho diferente disso, tá? Não é diferente, um pouquinho além. O que é? Tu só consegue ter competência naquilo que tu é confiante. Beleza, estamos igual. Só que tu só consegue ser confiante naquilo que tu sabe. O que tu tá fazendo, quando tu tá fazendo, como fazer, quando fazer e principalmente por que fazer, né? Então, quando você domina esses porquês, você gera confiança. Gerando confiança, você gera competente, você sabe fazer aquela coisa. Então, muitas vezes, se você está apanhando no mercado aí, e especulando no mercado, muito provavelmente você ainda não tem a competência e nem a confiança da estratégia do jeito que está operando. Não se desespere, todo mundo começa assim. Agora, entenda que é necessário que você adquira confiança para adquirir competência. Adquirindo competência, o resultado vem. Teu setup, senta o dedo, tá? Então, dá uma olhadinha, faz uma introspecção, uma retrospectiva, né? Para dar uma olhada se você está cometendo esse probleminha aí. Se tá, não tem problema, dá um ajuste e pronto lá. E agora, vocês sabem, né, quem me acompanha sabe que sou muito crítico ao breaking news, novidade, notícias quentes, essas coisas aí, né? Notícias novas. Porque muitas vezes o iniciante que está apanhando no mercado, ele acaba cometendo um erro, ele acaba lendo
algo que já foi no mercado já há 3, 4, 5 horas, muitas vezes, e é breaking news, né? No site que você pega, ou o analista que você segue escreveu algo sobre o que já aconteceu ontem. Não é breaking news, pessoal, não é breaking news, não é. E aí você querer, e isso é um erro muito comum, e aí o pessoal, o iniciante, ele quer operar algo que é breaking news, mas não é breaking news. Né? O que eu estou falando, por exemplo? Dá um exemplo. Nessa mesma abertura eu falei sobre dados econômicos. Se você pegou a NFP, né, lá, sexta-feira passada, aquela coisa toda, saiu de manhã. Aí você senta, a sua janela de operação é de tarde, ou de tardezinha, ou logo depois do almoço, que for. Aí você vê um número, uau! Né? Ou lê um site que demora para atravessar. Uhul! Já é antigo, você já perdeu o time, o NFP já está precificado, entende? Claro que existe uma leitura do NFP, o que ele vai acontecer, o que ele vai impactar na economia, o que ele vai impactar no Fed, aliás, né? Olhem as narrativas aí caindo por terra sobre o Fed. Eu falei há 2 semanas atrás, né? Aqui sobre o Fed, né? Muitas narrativas pomporosas do influencers, né? Guru que, né? Desejo não é realidade. Pegue isso, tá? Mas voltando aqui, cuidado com as breaking news, as notícias novas, as notícias quentes. Muitas vezes você está operando uma breaking news que não é uma breaking news, tá? Diferente como, por exemplo, aqui na minha leitura eu falei do NFP, você estava ali de manhã esperando e quis pegar o NFP. Aí beleza, você está operando aquele tipo de estrutura, você está esperando aquele dado, aquela entrada da volatilidade, e aí é show. Agora, querer operar o NFP à tarde, não vai dar bom. Não vai dar bom. Certo? Então vamos passar a régua aqui, como a gente não tem o S&P 500. Galera, cuidado com a alavancagem. Se você está apanhando no mercado, dê uma olhada na sua alavancagem. Tente sempre seguir o flow, o sentimento do mercado, especialmente se você é especulador de curto prazo. Especulador de curto prazo é diário, tá? Day trader, scalper está dentro de day trade, tá? Cuidado com o stop muito curto. Competência e confiança. Tente buscar sempre a competência e a confiança. Confiança vem antes da competência. A competência é resultado de algo feito constantemente com confiança, tá? E, é claro, cuidado com as notícias. Às vezes os feeds de notícias não são tão quentes e aí acaba você querendo forçar algo que o mercado já fez o movimento, certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Deixem um joinha aí, ajudem nosso trabalho, mande para o amigão, para a amigona. Não se esqueçam de se inscrever no canal da corretora e sigam lá as redes sociais da Emitim, @emitim.br, caso vocês queiram ver as nossas operações. Um grande beijo para todos, uma excelente semana para todos nós que operamos de verdade. Tchau, tchau.